Hola personas, este es el canal Bizcochino do Vinho y nuestro asunto de hoy es bizcochino de equilibrio químico. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do Binho. A primeira questão fala o seguinte: a altas temperaturas, N2 reage com O2 produzindo NO, um poluente atmosférico. Aí põe a equação N2 mais O2 dando 2NO. A temperatura de 2000 kelvins, a constante de equilíbrio é igual a 4 vezes 10 a menos 4. Então aqui, o que ele está me dando? Ele está me dando o valor da constante, né? Vou marcar aqui. Ele está me dando o valor da constante de equilíbrio, né? E está me dando também o que? O valor das concentrações de algumas substâncias. Então, no caso aqui, ele fala, se nesta temperatura, se as condições de equilíbrio de N2 e O2 foram, respectivamente, 4 vezes 10 a menos 3 e 1 vezes 10 a menos 3, ele quer saber qual vai ser a concentração do NO. Então, ele quer saber desse indivíduo aqui, do NO. Bom, o NO está aqui na equação aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é montar a expressão da constante de equilíbrio para esta equação. A expressão da constante de equilíbrio para essa equação vai ser da seguinte maneira. Vou pegar aqui o azul e vai ser igual. Vamos lá, o Kc, a constante de equilíbrio em função das concentrações, vai ser igual ao produto, que vai ser o NO ao quadrado, sobre o reagente, que vai ser o N2, vezes a concentração de O2. Não esquecendo que aqui é mais, mas aqui é vezes que você vai colocar. Bom, o valor do Kc está aqui. Ele me dá 4 vezes 10 a menos 4. Então, 4 vezes 10 a menos 4 vai ser igual à concentração do NO, que ele quer saber. Vai estar ao quadrado, sobre a concentração do N2. A concentração do N2 é igual a 4 vezes 10 a menos 3. E a concentração do O2 é 1 vezes 10 a menos 3. Muito bem. E aí o NO ao quadrado vai ser igual. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai multiplicar cruzado. Vamos multiplicar cruzado aqui. Multiplicando cruzado aqui, vai ficar 4 vezes 4, 16. Não é isso? 10 a menos 4 com 10 a menos 3 e 10 a menos 3. Multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e somos expoentes. Então vai ficar 10 a menos 4, 10 a menos 7, 10 a menos 10. 16 vezes 10 a menos 10. Logo, o que a gente precisa então é achar a raiz disso aí. Então a raiz quadrada disso, né, você vai achar então a concentração de NO. O NO vai ser igual a raiz de 16 dá 4, vou botar mais um igual aqui, 4. Raiz de 10 a menos 10, raiz de uma potência, metade da potência. Então, 4 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então, a resposta vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então, tá aí a resposta da primeira questão. Bom, indo para a segunda, ele fala assim: a decomposição em fase gasosa a 250 graus, representada pela equação PCl5, dando PCl3 mais Cl2, apresenta a constante de equilíbrio igual a 0,04. Mais uma vez, ele me dá o valor da constante de equilíbrio. O que eu vou fazer? Montar a expressão da constante de equilíbrio para esta equação que ele está te dando aí, que vai ser igual ao quê? Vamos lá, o Kc é igual ao produto. O que é o produto desta equação química? Vamos lá, o produto é o que vem depois da setinha, que é isso aqui. Logo, se o produto é isso aí, vamos fazer aqui. Vai ser o PCl3 vezes o Cl2 sobre o reagente, que é o PCl5. Muito bem, olha só, o valor do Kc ele me dá, que é 0,04, né? Então, vamos colocar aqui. Vai ficar 0,04 é igual ao PCl3, que ele quer saber, x, vezes o Cl2, que ele me dá aqui, que é 0,3, sobre o PCl5, que ele me dá aqui, que é 1,5. Bom, isso aí a gente pode simplificar.
Então, o que a gente vai fazer? Simplificar aqui, vai pegar esse 0,3 com 1,5, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. Então, vai ficar, trazer para cá, vai ficar 0,04 é igual a x vezes 1 vai dar x sobre 5. Então, a gente vai multiplicar cruzado aqui, multiplicando cruzado, o x vai ser igual a 0,04 vezes 5, que vai ser igual a 0,2 mol por litro. Então, está aqui o valor, 0,2, a resposta, a letra E. Bom, na terceira questão, ele fala assim: há dois sistemas gasosos em equilíbrio cujas constantes de equilíbrio são dadas pelas expressões 1 e 2. Então, beleza, nessas condições, escreva a equação química para cada um dos sistemas em equilíbrio. Bom, como o equilíbrio é produto sobre reagente, então, vamos lá. Pegando aqui mais uma vez, eu vou pegar aqui, ó. O que é o reagente? O reagente é isso aqui, não é isso? Então, eu vou escrever o reagente aqui embaixo, que é o HCl e o O2. Isso aqui é mais. Lembra que o mais vira vezes depois, certo? Só que o HCl está com 4 aqui. Então, aqui quer dizer que são 4 mols de HCl reagindo com o O2 aqui é 1, que você não está vendo nada, reagindo com 1 mol de O2 em equilíbrio com o produto que é isso aqui, né? Então, vai ficar 2 vezes a concentração da água, já que o coeficiente da água é 2, mais 2 vezes o Cl2. Você pode perceber que tem que estar balanceado, ó. 4Hs, 4Hs. 4 Cls, 4 Cls. 2 Os, 2 Os. Sim? No outro, o que a gente vai ter? O que é o reagente aqui? Se é produto sobre reagente, o reagente primeiro é isso aqui. Vai ficar CS2 mais 4 de H2. 7 aqui vai, 7 aqui volta, porque é um equilíbrio, dando o CH4 mais 2 de H2S. Então tá aí a expressão, melhor, a equação química que representa as expressões da constante de equilíbrio mostradas em 1 e 2. Né? Vamos para o 4. O 4 fala, atualmente, o processo industrial utilizado para a fabricação da H2SO4 é chamado de processo de contato. Nesse processo, o enxofre é queimado, originando SO2. Esse gás, juntamente com O2, é introduzido num conversor catalítico quando ocorre a reação. Então você tem, supondo que o espaço livre do conversor seja de 400 litros, você não pode esquecer que a constante de equilíbrio sempre tem que ser em mol por litro. Então o Kc vai ser igual ao quê? Produto. O que é o produto? O produto será aqui. O produto será isso aqui, que é o que vem depois da setinha. Então se o produto vai ser isso aí, vai ser então a concentração, estava de vermelho, vamos voltar aqui. Vai ser a concentração do SO3 elevado ao quadrado, né? Essa mesa é uma bosta. Sobre o SO2 ao quadrado vezes a concentração de O2. Muito bem. E aí, senhores, o que teremos? Bom, teremos que calcular a concentração em mol por litro de cada um para poder botar aqui no valor da constante, porque esse colchete quer dizer mol por litro. Então vamos lá. SO3. Quanto é que vale o SO3? O SO3 vai ser 200, aqui, 200 mols de SO3. Então vamos pegar aqui, 200 mols, dividir pelo volume em litro, que é igual a 400. 200 sobre 400 é igual a meio mol por litro. Agora vamos calcular quanto é que vale o do SO2. O SO2 tem 80 mols. Se tem 80 mols, aqui o SO2 vai ser igual a 80 dividido por 400, que vai ser igual a 8 sobre 40, que é igual a 1/5, que é igual a 0,2 mol por litro. Bom, e agora falta calcular quem? O O2. O O2,
ele está me dando 120 mols. Está aqui, 120 mols de O2. Então, O2 vai ser igual a 120 mols divididos por 400. Então, 120 por 40 por 400 é a mesma coisa que 12 por 40, que é igual a 0,3 mol. Vamos substituir esses valores na expressão da constante de equilíbrio. Então, o Kc vai ser igual. Quanto é que é o SO3? O SO3 é 0,5, que vai estar ao quadrado, sobre o SO2, que é igual a 0,2, que vai estar ao quadrado, vezes o O2, que é 0,3. Então, o Kc vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 1. Se meio ao quadrado é 5 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Então, eu vou fazer assim. Como é ao quadrado, eu vou repetir duas vezes. 5 10 a menos 1, 5 10 a menos 1. Sobre 0,2 ao quadrado é 2 10 a menos 1, vezes 2 10 a menos 1, já que está ao quadrado. Vezes 3 10 a menos 1. Você está fazendo assim, Binho? Eu acho que para fazer a conta é melhor, né? Se achar melhor outro jeito, você corta esse 10 a menos 1 com esse 10 a menos 1, esse 10 a menos 1 com esse 10 a menos 1, esse 10 a menos 1 que sobrou aqui embaixo, ele vai subir positivo. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar com o Kc igual a 5 vezes 5 vezes 10, aqui esse 10 que subiu, sobre 2 vezes 2 vezes 3, né? 2 vezes 2 vezes 3. Então, o que eu posso fazer? Eu posso agora vir aqui, cortar esse 2 com esse 10, que vai dar 5. E vai ficar 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, sobre 2 vezes 3, 6. E 125 divididos por 6 vai ser igual a aproximadamente 20,8. Mol por litro ao quadrado sobre mol por litro ao quadrado, a gente corta isso aqui com isso aqui, vai ficar um mol por litro aqui embaixo, que sobre mol por litro a menos 1. Então, 20,8 mol por litro a menos 1. Logo, para arrumar essa bagunça, a resposta, vou colocar aqui, a resposta vai ser igual a 20,8 mol por litro a menos 1. Certo? Muito bem. O bicarbonato de sódio é usado como fermento químico porque se decompõe termicamente formando gás carbônico, de acordo com a reação representada pela equação química. Então, ele está botando uma equação química aqui. Você tem que lembrar que o equilíbrio, quando ele te dá a substância sólida ou substância líquida, você não expressa na constante de equilíbrio. Por exemplo, aqui você pode perceber que ele te dá, aqui ó, já ser considerado constante, você não vai expressar. Esse cara que é sólido não entra, esse cara que é sólido não entra, certo? Porque já é considerado constante. Entra no Kc, estado aquoso ou estado gasoso. Então, por exemplo, eu vou mudar aqui de cor, esse em amarelo. Os que estão em amarelo vão entrar. Por quê? Porque o CO2 está gasoso e a H2O está gasoso. Então, consequentemente, a gente vai expressar o Kc que vai ficar assim. Kc igual à concentração do CO2 vezes a concentração do H2O. A unidade vai ser mol por litro vezes mol por litro ao quadrado. Então, vamos lá. Ele já me dá em mol por litro? Já, ó, mol por litro, respectivamente, gás carbônico e água. Então, o Kc, ele está me dando que é meio do CO2, ele está me dando 0,2 do H2O. Meio de 0,2 dá 0,1 mol por litro ao quadrado. Então, a resposta é 0,1 mol por litro ao quadrado. Está aí o valor da constante de equilíbrio. Muito bem. Na questão 6, é aquela questão que a gente tem que usar aquele IRE, né? Por quê? Porque a questão 6 é o tipo de questão que ele não te dá todas as condições de equilíbrio, né? Ele está te dando, na verdade, você pode ler lá embaixo, que após o equilíbrio ser estabelecido, a concentração de gás cloro foi igual a 0,5 mol. Então, primeiro, tem que estar em mol por litro. O que você vai fazer?
passar todo mundo para mol por litro. Como o volume é de 1 litro, de 1 litro só, né? Então, se é de 1 litro mesmo, então isso aqui vai ser igual ao quê? Como o volume é de 1 litro, isso aqui é a mesma coisa que 2 mol por litro, esse aqui 2 mol por litro, e o que sobra de cloro também é 2 mol por litro. Então, o que você vai fazer? Repete a equação aqui embaixo, vai ficar H2 mais Cl2, dando 2 de HCl, né? E aí você vai colocar o IRI. Você põe o IRI, Capadócio. IRI. E aí, Zé, tu vai fazer assim, presta atenção. Quanto é que você tem no início? Foi colocado 2 de H2, colocado 2 de Cl2. Então aqui é nada. Tu vai considerar que no início não é nada porque eles ainda não reagiram. Você vai considerar que eles ainda não reagiram. Então você tem um frasco separado com um frasco separado com outro. E aí o que acontece? Quando as substâncias reagem, o equilíbrio é estabelecido com meio mol de gás cloro. Então aqui é meio mol por litro. Muito bem. Então é só você pensar o seguinte, que se você tinha 2 e reagiu meio, e foi para o equilíbrio meio, é porque reagiu 1,5. Sempre no R, você vai botar um asterisco aqui que você tem que obedecer os coeficientes. Sempre. 1 para 1 para 2, não é isso? Se 1 reage com 1,5 vai reagir com 1,5. Se 1 reage com 2, se aqui é o dobro daqui, aqui também tem que ser o dobro. Então aqui é 3, que é o dobro. Então, se no início 2 reagiu 1,5, então vai para o equilíbrio meio. Se você no início não tinha nada, produziu 3, então 3. Logo, a expressão da constante de equilíbrio para isso, indivíduo, vai ser o quê? O Kc vai ser igual à concentração do HCl ao quadrado, porque ele é o produto, sobre o reagente, que é isso aqui. Vai ser o H2 vezes o Cl2. Muito bem, então o Kc vai ser igual. Quanto é que é o HCl? Vai ficar 3 ao quadrado sobre o H2, que é meio, vezes o Cl2, que é meio. Muito bem. Isso aqui vai ser 9 sobre... O que é meio? 5 10 a menos 1. O que é meio de novo? 5 10 a menos 1. Bom, esses camaradas aqui, essas potências aqui, potência de 10 negativa sobe positiva. Como elas vão subir positiva, então tu vai fazer assim, Capadócio, presta atenção, tô indo pro lado errado, peraí. Lá. Aqui. Então, eu vou puxar para cá, tá? O Kc vai ser igual a 9 dividido por quê? Por 5 vezes 5, e ali vai ficar 10 elevado a 1 e 10 elevado a 1. E aí, Zé, você pode simplificar aqui, ó. O 5 com 10, que dá 2. O 5 com 10, que dá 2. 9 vezes 2, 18, vezes 2, 36. Então, o Kc é igual a 36. Acabou e é só isso. Não tem unidade, porque vai ficar mol por litro ao quadrado sobre mol por litro vezes mol por litro. Quando tu corta, vai dar tudo 1. Então, não tem unidade. Só o Kc é igual a 36. Certo? Então, vamos à próxima questão. A próxima questão fala assim: o acetato de etila é um éster muito usado como solvente de vernizes. Em um recipiente de 1 litro foram misturados 1 mol de acetato de etila e 1 mol de água. Os compostos reagiram produzindo etanol e ácido, de acordo com a equação. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio. O número de mols de éster medido foi de 0,66. Tem que olhar quem que ele está te dando equilíbrio. Então, como ele só me dá o éster no equilíbrio, eu tenho que montar o meu IRI de novo. Tá? Então vai ficar C4H8O2 mais H2O, setinha que vai, setinha que volta, dando C2H5OH mais C2H4O2. Então, antes de qualquer coisa, a expressão da constante de equilíbrio para isso vai ser igual. O Kc vai ser igual ao C2H5OH, que é o produto, vezes C2H4O2, fecha aqui, né? Sobre
o que? O C4H8O2 vezes água. Muito bem. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o nosso IRE. Início, o que reage e o que vai para o equilíbrio. Então, não esquece que isso aqui tem que obedecer no R, tem que obedecer os coeficientes. Muito bem. Como é todo mundo 1 para 1 para 1 para 1 para 1, então vai todo mundo reagir da mesma maneira. Isso aqui é 1 para 1 para 1 e para 1. Muito bem. Vamos lá. Como o volume é de 1 litro também, então vou ter que dividir todo mundo por 1 e dividir por 1. Você, abestado, sabe que vai dar o mesmo valor, certo? Então, aqui você tem, vou trocar aqui, você tem 1 mol de acetato de etilo, então você tem 1 mol por litro, e você tem 1 mol por litro de água, certo? Muito bem. Então, o número de mols do éster é 0,66, então 0,66 mol por litro, porque o volume é de 1 litro. Então vamos aplicar aqui, início. O que você tem desse cara? 1. O que tem desse cara? 1. Tem nada disso, nem nada disso. Lembra que o produto é 0. Que você vai considerar que eles ainda não reagiram. Muito bem. E aí, o que está no equilíbrio? Está no equilíbrio do éster, né? Que é 0,66. Então ele está dizendo aqui, depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio, o número de mols de éster medido foi igual a 0,66. Então, se aqui é 0,66, né? Quanto é que reagiu? Então, aqui tem que ter reagido, né? Deixa eu ver aqui. Troca aqui. Bom, se você tem 1 e foi 0,66, então consequentemente reagiu 0,34. Então, aqui é 0,34 também, porque é 1 para 1. Aqui 0,34, aqui 0,34. Logo, se você tinha 1, reagiu 0,34, vai para o equilíbrio 0,66. Você tinha nada, foi para o equilíbrio 0,34, 0,34. Aqui é a mesma coisa, 0,34. Então a constante de equilíbrio, Kc, substituindo lá, vai ficar 0,34 sobre 0 vezes 0,34 sobre, né, 0,66 vezes 0,66. Bom, eu já fiz aqui o cálculo, vai dar aproximadamente, se não 0,26, certo? E não tem unidade, 0,26. Porque mol por litro vai cortar com mol por litro aqui, mol por litro vai cortar com mol por litro aqui. Logo a resposta, letra A, 0,26. Só fazer essa conta aí. A questão 8, ela fala assim, um recipiente de volume constante igual a 1 decímetro cúbico, Zé, não esqueça, decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Então, se decímetro cúbico é a mesma coisa que litro, então aqui 1 decímetro cúbico é a mesma coisa do que 1 litro. Só para encher linguiça, né? Inicialmente evacuado, foi introduzido 1 mol de petacloreto de fósforo, ou seja, ele introduziu 1 mol por litro, já que o volume é de 1 litro. Né? O recipiente mantido essa temperatura aí, e no equilíbrio final foi verificada a existência de 33,4 gramas de gás cloro. Aqui o safado te deu massa e não em mol por litro. E aí você tem que fazer Maria, mas que merda de vida. Lembra dessa fórmula? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai aplicar aqui para chamar a molaridade. Vai ficar, a molaridade vai ser igual à massa, que é 33,4 sobre a massa fixa do cloro. O cloro é Cl2. Como o cloro é 35,5, o Cl2 vai dar 71, né? 35 com 35 dá 70, então vai dar 71. 71 vezes, né, o volume aqui, que vai ser igual a 1 litro. Bom, essa conta dá 0,47 aproximadamente. 0,47 mol por litro. Agora faz o IRE aqui. IRE. Quanto você introduziu aqui, o garotinho inocente? Você introduziu 1 aqui, certo? Logo você não vai ter nada aqui, que eles são produtos. E aí ele fala que no equilíbrio de gás cloro, cuidado que ele está te dando o equilíbrio desse cara aqui,
tá? Desse aqui. Logo, o equilíbrio é 0,47. Você não tinha nada, foi para o equilíbrio 0,47, então, consequentemente, foi o que reagiu. 0,47. Como é tudo 1 para 1 para 1, isso aqui é 0,47, aqui é 0,47 e aqui também é 0,47. Você não tinha nada e produziu 0,47, então vai ser 0,47. Você tinha 1 e reagiu 0,47, então vai para o equilíbrio 0,53. Logo, a expressão da constante de equilíbrio para isso aqui vai ser igual ao seguinte, o Kc vai ser igual, o que é? O produto, que é o PCl3, vezes o Cl2, que também é produto, sobre o reagente, que é o PCl5. Então, o PCl3 vai ser 0,47, vezes o Cl2, que é 0,47, sobre o reagente, que é 0,53. Uma questão do ITA, um dos concursos mais difíceis, se não o mais difícil do Brasil, abraça o urso aí para resolver essa conta, né? Que vai ser, né, aproximadamente 0,42 mol por litro. 0,42, letra C. Muito bem. Na questão 9, ele fala assim: o método proposto para coletar energia solar consiste na utilização dessa energia para aquecer a 800 graus o trióxido de enxofre, ocasionalmente a reação. Então está aí a reação. Os compostos SO2 e O2 assim produzidos foram introduzidos em um trocador de calor de volume igual a 1 litro e se recombinam produzindo SO3 e liberando calor. Se 5 mols de SO3 sofrerem 60% de dissociação, nessa temperatura marque o valor correto do Kc. Então o Kc vai ser igual ao produto, que é o SO3 ao quadrado, vezes o O2, sobre o reagente, que é o SO3 ao quadrado. Bom, a unidade vai ficar mol por litro ao quadrado com mol por litro ao quadrado, que eu vou cortar aqui, vai sobrar esse O2 aqui em mol por litro, então a unidade final é mol por litro, certo? Aqui como é opção, como é objetivo, ele não está nem pondo unidade. Mas vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho 2 de SO3, mais, 7N voltando, 2 de SO2 mais O2. Vai ficar 4 com 2, 6. Aqui tá errado, tá? Faz uma correção aqui. O de você já vai corrigido. Aqui é SO2. E aí vai ser o seguinte. O que você tem? Você tem o seguinte. Início, o que reage e vai para o equilíbrio. Mais uma vez, volume de 1 litro. Então, se você tem 5 mol, você tem 5 mol por litro, certo? Então, aqui vai ficar o seguinte. Você tem 5 no início, nada e nada. Ele está dizendo que 60% dissociou. Então, só 60% de 5 é que reagiu. Então, o que acontece? Você vai ter 5 vezes... O que é 60%? É 0,6. E 5 vezes 0,6 é 3. Então, quer dizer que só 3 mol por litro reagiu. Então, eu posso dizer aqui que 3 mol por litro reagiu. Bom, como é que... Lembra que o R, o tio disse que tem que obedecer os coeficientes? O R sempre tem que obedecer. O R sempre tem que obedecer os coeficientes. Então, olha só, é 2 para 1, que não aparece nada aqui, não é isso? Então, o que a gente vai dizer? Se aqui é 3, ó, se você tinha no início 5, reagiu 3, vai sobrar para o equilíbrio 2. Se aqui é 2 está para 2, então 3 também vai estar para 3. Mais uma vez, se 2 está para 2, 3 vai estar para 3. Bom, se 2 está para 1, tá vendo que aqui é 1? Se 2 está para 1, 3 vai estar 1, né, a metade de 2. Então aqui que é a metade de 3, 1,5. Se você não tinha nada e produziu 3, vai para o equilíbrio 3. Se você não tinha nada e produziu 1,5, vai para o equilíbrio 1,5. Logo, a constante de equilíbrio Kc vai ser igual ao que é o SO3? Aqui, deixa eu corrigir aqui também, que ficou SO2 aqui. Vai ficar SO2 ao quadrado, que vai ficar 3 ao quadrado, vezes o que é o O2? 1,5, sobre, quanto é que é o SO3 ao quadrado? Vai ficar 2 ao quadrado.
vai ficar 9 vezes 1,5 divididos por 4. Então, como fica 9 vezes 1,5 dividido por 4, vai dar uma coisa assim, 6,7. Então, a resposta é a letra D, 6,7. Muito bem, vamos para a 10ª questão. Em um balão de vidro de volume igual a 2 litros, foram colocados 4 mols de Cl2. Se foi colocado 4 mols de Cl2, mas dessa vez o volume é de 2 litros, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que dividir isso por 2, que é mol por litro. Então, na verdade, você tem 2 mol por litro aqui, e 2 divididos por 2, você vai ter 1 mol por litro aqui. Quando o equilíbrio é constatado, percebe-se que apenas 2 mols de gás cloro reagiram. Então, isso aqui, 2 mols passa a ser divididos por 2, o volume é de 2 litros, 1 mol por litro. Vamos de novo. Só que agora, 2Cl2, eu nem ia copiar a equação não, mas vou. 2Cl2 mais O2, dando 2 de Cl2O. Vamos lá, início, o que reage e o que vai para o equilíbrio. Não esquece que o que reage tem que obedecer os coeficientes, tem que obedecer isso aqui. Isso aqui, o 1 que está aqui e o 2. Certo? Vou botar 1 aqui. Muito bem. E aí, vamos lá. O que a gente tem? Quanto é que eu tenho no início? Foram colocados 2 desse cara aqui e 1 desse cara aqui. Então, isso aqui é nada. E no equilíbrio, né? Não é no equilíbrio. Ele está falando que percebe-se que apenas 1 mol por litro de cloro agora reagiu. Se 1 mol por litro de cloro reagiu, se aqui é 2 para 1, se aqui reage 1, aqui tem que reagir meio. Porque isso aqui é metade daqui. Se 2 está para 2, 1 vai estar para 1. Então não esquece, olha só, é sempre proporcional. O cloro está 2 vezes maior que o O2. Então se o cloro está 2 vezes maior que o O2, se o cloro é 1, o O2 tem que ser meio. E como o cloro é a mesma coisa que o Cl2O, 2 está para 2, então 1 tem que estar para 1. Então aqui no equilíbrio, se você tinha 2 no início e reagiu 1, vai para o equilíbrio 1. Né? Isso aqui você tinha 1, reagiu meio, vai para o equilíbrio meio. Você não tinha nada, reagiu 1, vai para o equilíbrio 1. Então o Kc vai ser igual a, vamos lá, o produto, que é o Cl2O elevado ao quadrado, sobre o Cl2 elevado ao quadrado vezes O2. Como vai ficar mol por litro ao quadrado, que tu vai cortar com esse mol por litro ao quadrado aqui, vai sobrar esse mol por litro aqui embaixo. Então vai ficar mol por litro a menos 1 unidade. Vamos lá, o Kc vai ser igual ao Cl2O, que vai ficar 1 ao quadrado, sobre o Cl2 vai ficar 1 ao quadrado vezes meio. Né? Então vai ficar 1 sobre meio, e dividir por meio é uma coisa que multiplicar por 2. Vai ser então 2 mol por litro a menos 1. Então está aí o valor da questão 10, 2 mol por litro a menos 1. Certo? Muito bem, vamos para a penúltima questão, que fala, considere que, essas duas últimas são as mais chatinhas, considere que um recipiente cilíndrico de volume igual a 4 litros, a uma certa temperatura T, foram colocados 16 mols de BR2, seu volume é de 4 litros, você tem que dividir isso. Então isso aqui vai ser igual a 16 por 4 dá 4 mol por litro. 16 por 4 dá 4 mol por litro. Nessas condições, ele quer a constante de equilíbrio. Melhor, ele diz que a constante de equilíbrio é 4. Então, o Kc vale 4. E ele quer saber a molaridade. Agora é o contrário. Ele te dá o Kc e quer saber a molaridade no equilíbrio. Vamos lá. Vou botar aqui H2 mais BR2. Dando 2 de HBr. Agora você coloca o início, o que reage e que vai para o equilíbrio. Então, o que eu vou ter? Vamos lá, no início eu tenho 4 desse, eu tenho 4 desse e não tenho nada. Essa é a única coisa que o problema dá, né? E aí você sabe também que a constante de equilíbrio Kc vai ser o produto, que é o HBr, binho, nossa senhora, vamos voltar aqui. HBr, né, ao quadrado sobre o H2 vezes o BR2. Bom, vamos lá. O Kc é 4.
Então, se o Kc é 4, então eu sei então que é 4 vai ser igual. Aí eu vou ter que vir para cá para saber como é que eu vou fazer para calcular isso aí. Bom, o que você vai fazer vai ser o seguinte. Como você não tem mais nada de dado do problema, você vai fazer assim. O que reagir tem que obedecer aos coeficientes, certo? O que reagir tem que obedecer aos coeficientes, que aqui é 1 e aqui é 2. Inclusive, vou colocar aqui. Aqui é 1 de H2, 1 de Br2, 2 de HBr. Então, vamos lá. Se aqui reage x, aqui vai reagir x, porque é 1 para 1, e aqui vai ser 2x, porque é o dobro. Logo, o que vai para o equilíbrio? Se você tinha no início 4, reagiu x, vai ficar 4 menos x no equilíbrio. Se você tinha 4, reagiu x, então vai para o equilíbrio 4 menos x, o que você tinha antes menos o que reagiu. Como você não tinha nada e produziu 2x, então vai para o equilíbrio 2x. No produto é sempre soma, isso mais isso dando isso. No reagente é sempre diminuição, porque o reagente você está perdendo o reagente para formar o produto, por isso que é isso menos isso. Muito bem, substituindo lá, vai ficar 4 igual. Como é que vai ficar o HBr? 2x, vou mudar para o verde. Vai ficar 2x, né, ao quadrado, sobre o H2, que é 4 menos x, e o Br2, que é 4 menos x. 4 é igual 2x ao quadrado. Melhor, a gente não vai fazer essa conta, vai deixar assim. 2x ao quadrado e colocar 4 menos x com 4 menos x, dá 4 menos x ao quadrado. Então, o que é mais viável? Você fazer o seguinte, fazer esse artifício matemático aqui. Tira a raiz quadrada dos dois lados, porque aí você vai sumir com esses quadrados daqui. Raiz de 4 é 2, vai ficar 2x ao quadrado é 2x, 4 menos x ao quadrado vai ficar 4 menos x. Você multiplicando isso cruzado, multiplica cruzado isso aqui, vai ficar 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes menos x vai ficar menos 2x, é igual a 2x. Passa-se 2x para lá, vai ficar 8, é igual a 4x, então x, bonitinho, é igual a 2. Acabou? Não acabou não, Zé. Tu vai ter que agora pegar esse 2 aí e jogar no valor lá. Não é isso? Olha aqui o equilíbrio. Vamos lá. O que é o equilíbrio aqui? O que é o equilíbrio aqui? É 4 menos x, 4 menos x e 2x. Então, qual vai ser o valor do H2 no equilíbrio? Se o x é 2, 4 menos 2, né? 2 mol por litro. Tá aí. Quanto é que vai ser do BR2? A mesma coisa, 2 mol por litro. Que é igual, certo? E no caso do HBr, 2 vezes 2, 4 mol por litro. Então tá aí a resposta. A 12 segue o mesmo raciocínio. 3 mols de H2 e 3 mols de 2 são colocados em um recipiente fechado de V litros e atingem um equilíbrio gasoso a 500 graus. Bom, e aí o que acontece? Aqui o problema não deu a equação, que é H2 mais I2, setinha que vai, setinha que volta, 2 de HI. Então você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. O início, o que reage e o que vai para o equilíbrio. Então, o que eu vou ter? Vamos lá, o Kc vai ser igual ao produto, que é o HI, ao quadrado, sobre o reagente, que é o H2, vezes o I2. Logo, o que vai ser o H2? Ele está dizendo que foram colocados 3 mols e 3 mols, não é isso? Como ele não me dá o volume, eu vou dividir pelo volume no final, tudo bem? Aqui vai ser 3, aqui vai ser 3 e aqui nada. Quanto é que reage? Ele não me diz. Então, se ele não me diz, só me dá o valor da constante de equilíbrio, que é 49, tá vendo aqui? Isso aqui é 49. Eu vou fazer assim, ó. Isso aqui reage x, aqui x e aqui é 2x também. Então, aqui vai ficar 3 menos x,
aqui 3 menos x e aqui é 2x. Só que está tudo em mol. Tem que ser mol por litro. Como eu não sei o volume, eu vou dividir todo mundo por um volume V aqui. Depois você vai ver que não faz diferença. Aqui, isso aqui V, isso aqui é o volume V, isso aqui é o volume V. Por que, Binho? Porque tem que ser em mol por litro. Você está só em mol. Como ele não me deu o litro, como no outro, eu boto sobre V. Então substitui. 49 é igual a... O HI é 2x sobre V ao quadrado sobre o 3 menos x sobre V vezes 3 menos x sobre V. Bom, então trazendo para cá, 49 é igual a 2x sobre V ao quadrado sobre, aquilo ali é a mesma coisa que 3 menos x sobre V ao quadrado. Então, fazer o mesmo artifício que o outro. Eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados, raiz aqui, vai ficar, raiz de 49 é 7, certo? Vai ficar 7 igual a 2x sobre V, divididos por 3 menos x, né, sobre V. E aí, descer um pouquinho. E aí, o que eu vou fazer? Bom, como divisão de fração você pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, então você pode agora cortar esse V com esse V aqui, certo? Porque quando eu inverter, esse V vai para cima para cortar com isso aqui. Então, 7 vai ser igual a 2x sobre 3 menos x, certo? E aí, multiplicando isso cruzado, vou botar aqui um parêntese aqui, 7 que multiplica isso daí vai ficar 2x igual 7 vezes 3 dá 21 menos 7x. Você passa de 7x para lá, você vai ficar com 2x mais 7x, vai ficar 9x igual a 21, certo? Então, vai ficar x igual 21 nonos. 21 nonos vai ser aproximadamente 2,33. Então, como ele quer o HI, então o HI é 2x aqui. É porque como o V não faz diferença, né? Então, você vai pegar e multiplicar isso por 2. 2,33 vezes 2, né? Já que aqui é 2x. Então, vai ficar 4,66 mol por litro. E o valor mais próximo é 4,7. Está aqui a resposta. Então, muito obrigado. Um beijo.